A paz do Senhor Jesus Cristo. E lá vai a resposta, né? Bom, Adão teve um filho chamado Caim e outro Abel. Tá na Bíblia? Tá. Mas tem muito mais na Bíblia. O fato das vezes a pessoa não procurar leva a concluir que Deus está falando que Adão e Eva só tiveram 2 filhos, e não é assim. A Bíblia, no capítulo 5, que é o número maior, e a partir do versículo 5, Gênesis, capítulo 5, versículo 5, tem como provar que Adão e Eva tiveram outros filhos. Observem aqui. Vamos ler o 4 e o 5. E Adão viveu depois que gerou a Sete. Sete era o nome de um dos filhos de Adão e Eva também, certo? Diz que depois que gerou a Adão viveu depois que gerou a Sete 800 anos e gerou filhos e filhas. Aí depois, para concluir a idade de Adão, diz assim: todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Então aqui chegamos à conclusão que Adão, ele viveu 930 anos, certo? E ele teve filhos e filhas. Porém, Deus quis destacar aqui, através do Espírito Santo orientando a Moisés, para Moisés escrever, pois Gênesis é atribuído um livro a Moisés, a Torá. Torá para os judeus são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá certo? Gênesis, né? Êxodo, certo? O que mais? Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros formam a Torá, o livro que os judeus respeitam, tá certo? Nós temos mais livros, nós cristãos, para nos aperfeiçoar no conhecimento da palavra de Deus. Pessoal, se eu falei os 5 livros corretos aqui, ó: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, isso mesmo, né? Também conhecido como Pentateuco. Pentateuco é 2 palavras, penta de 5 e teuco de rolos, né? Que eram rolos de primeiro, não eram livros assim igual hoje a Bíblia é, né? Eram aqueles rolos ou pergaminhos, tá? Então os 5 primeiros pergaminhos desses livros completos é que forma a Torá, né? O livro que os judeus estudam, tá? Mas nós cristãos temos esse presente aqui que Deus nos favoreceu através do Espírito Santo, orientando, ou seja, inspirando a homens a escrever, tá bom? Então aqui deixa muito claro que no capítulo 5, versículo 5, Adão viveu 930 anos e ele gerou filhos e filhas, tá? E não somente Abel ou Caim ou Sete, mas outros filhos, os quais não aparece o nome deles todos aqui. Naquele tempo se vivia muito, porque o Espírito de Deus sentia prazer em morar com quem servia a ele. Tenho certeza que Adão, depois desses erros dele, se corrigiu bastante, né? Eva também. Porque errar não é do ser humano, pelo contrário. O ser humano, quando ele foi formado em perfeitas condições para praticar só o que era correto. Deus deu o direito de escolha ao homem, né? E disse a ele: olha, se você não tocar nisso aqui que eu estou te falando, seus dias serão maravilhosos. Porém, se tocar, morre espiritualmente, né? E quando o homem morre espiritualmente, ele fica sujeito a praticar vários erros, cometer vários erros. Então, erroneamente, as pessoas falam assim: errar é humano. No princípio não era. O homem foi feito por Deus, e Deus não erra, né? Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, em conhecimento, em saber distinguir as coisas. Deus só escolhe o que é bom para mim, para você, né?
Porém, nós fomos induzidos por uma força criada por Deus para nos tentar, né? Isso é maravilhoso, porque Deus, ele é muito justo. Está aí, ó, você é quem escolhe. Agora, as suas escolhas têm consequências, né? Então, quando o homem escolhe a ouvir a voz de outros homens, ou a voz de Satanás, né? Talvez você não creia nisso, e não a voz de Deus, isso ele vai morrer espiritualmente, ele vai morrer em conhecimento, e ele vai errar bastante na vida. Então, espero que agora você tenha aí sua resposta aí, né? Se Adão e Eva tiveram só 2 filhos, não, tiveram mais, e está aí a prova dentro das Escrituras, amém? Canal Tudo Sobre um Cristão, se o Senhor Jesus Cristo permitir, farei um novo trabalho a respeito deste assunto.